Vamos discutir essas duas sessões, mais essas duas sessões do capítulo 13, a 6 e a 7, que estão bem interligadas, né? O Marx intitula... E aí, Gabriel, tudo bom? Tudo certo, tudo certo. Boa noite. Ele está começando agora, viu, Gabriel? Na seção 6, o Marx intitula a teoria da compensação, mas ele não dedica a sessão inteira a isso. Talvez a gente possa discutir uma por uma, né? Do jeito que a gente achar melhor. Teoria da compensação é aquela tese segundo a qual, na medida em que a introdução de máquinas leva à demissão de 50 trabalhadores, por exemplo, automaticamente ficam liberados meios de subsistência para a contratação de mais 50 trabalhadores. Então, Marx vai desmontar essa tese, mostrando como, embora através de um processo complexo, não linear, crescentemente as fábricas contratam relativamente menos trabalhadores e se utilizam relativamente mais capital constante, principalmente máquinas. Claro que quando ele fala em meios de trabalho, ele está pensando não só nas máquinas, mas em ferramentas em geral, edifícios. Vamos discutir. Quem gostaria de dar o pontapé inicial? Talvez a gente possa discutir a seção 7 em conjunto, porque a seção 7 é muito interligada com a 6, né? Embora ele adicione outras variáveis. Acho que eu vou me arriscar aqui. Tem uma coisa que eu fiquei um pouco em dúvida. Se o que o Marx estava criticando, né, dos liberais, a crítica que o Marx estava fazendo é daquela ideia de que o mercado se autorregula, é mais ou menos por aí, porque que os capitais vão se direcionar, assim, é meio que isso. Basicamente, o pano de fundo da discussão do Marx é essa crítica aos economistas clássicos, né? Adam Smith, Ricardo, Sismondi. Essa tese da compensação, claramente, é uma tese derivada dessa autorregulação. E aí, Lígia, aí, Gabriel, tudo tranquilo? Deve ser. Nós estamos começando a discutir, viu, Lígia e Gabriel? O Gabriel Dugnani acaba de levantar a tese de que essa teoria da compensação poderia ser parte daquela concepção de uma economia autorregulada, que as leis de mercado, na forma da mão invisível do Adam Smith,
regulam automaticamente ou autorregulam o desenvolvimento econômico. Eu concordo, eu acho que essa é uma tese que está integrada a essa ideia da autorregulação. É como se o desenvolvimento econômico não pudesse ter disfuncionalidades. Então, se a máquina substitui 50 trabalhadores, em compensação, são liberados meios de subsistência para a contratação de 50 trabalhadores. O que o Marx fala é que esses 50 trabalhadores não vão ser recontratados. Se forem recontratados, vão ser recontratados em outros ramos de produção, porque eles saíram de um ramo que está se automatizando, que está expulsando trabalhadores. Como eles são qualificados para aquele ramo determinado, eles não vão encontrar uma função compatível nos outros ramos de produção, sendo obrigados a aceitar funções menos qualificadas, levando a uma redução de salário. Ou seja, o Marx vai desmontando essa tese da compensação, mostrando que o processo é muito mais complexo do que imaginam esses teóricos da compensação. Interligando aí a seção 6 com a 7, onde ele fala de atração e repulsão de trabalhadores, ele integra ao raciocínio, somando a tese da crescente automação dos processos produtivos, a tese do desenvolvimento ciclo da economia capitalista, com períodos de expansão que atrai trabalhadores e períodos de retração e crise que jogam trabalhadores na rua. Então, não é um processo automático de demitiu aqui, contratou ali. É muito interessante a gente observar como Marx vai integrando elementos de complexidade ao processo, porque ele fala, olha, o barateamento do fio e do tecido levou a uma proliferação de tecelões e alfaiates autônomos. Então, o barateamento de determinadas matérias-primas leva a uma expansão do trabalho artesanal e mesmo do trabalho manufatureiro. Mas logo a seguir, se introduz uma máquina a vapor aí na produção de fio e tecido que leva ao desmantelamento de toda a estrutura de produção artesanal e manufatureira. Ele fala aí do longo processo de fome, de miséria, porque passaram os tecelões autônomos da Inglaterra, etc., né? Então, ele vai mostrando como o processo de apropriação do processo produtivo pela relação capitalista de produção é um processo complexo. Não é um processo linear que nós possamos analisar por meio de ferramentas autorregulatórias. Ou seja, a utilização da concepção do ciclo ou do desenvolvimento cíclico do capitalismo, períodos de expansão, auge, crise e queda na produção, faz com que
a relação entre o capital e a classe trabalhadora seja uma relação muito irregular. A bola está quicando. Falei muito. Eu não entendi uma grande parte do começo da sessão 6, na verdade. Aí agora o senhor falando, né, daí o Gabriel, a gente ficou pensando. Se a compensação, então, ela está ligada para o Marx, né, com um viés crítico, a questão da teoria da compensação, né? Ele está criticando a teoria da compensação, né? Que é uma teoria que busca, qual seria o termo, edulcorar o desenvolvimento da crescente implantação de máquinas no processo produtivo. O Marx estava vivenciando esse processo. Você vê que ele fala a introdução das máquinas vai, em primeiro lugar, levar à produção de máquinas por máquinas, fazendo com que se crie aí um novo tipo de trabalhador que produz máquinas. Mas essa produção maquinizada, ela vai ampliar a divisão do trabalho, vai multiplicar os ramos produtivos. Vários ramos de produção vão produzir, por exemplo, peças de máquina. Então, a maquinização crescente leva a uma transformação muito acelerada do processo produtivo. Há uma transformação muito acelerada da divisão do trabalho. Você vê que o Marx fala que novos ramos de produção surgem com as novas tecnologias. Ele cita aí o telégrafo, a navegação a vapor, as ferrovias, a fotografia. Tudo isso era uma grande novidade na época, né? Ele fala isso quando ele fala de comunicação, fotografia e tal. Ele fala, não toma a maior parte ou uma parte significativa do processo produtivo, mas indica essa grande transformação. Ou seja, aquelas áreas em que o trabalho artesanal ainda subsistia e a forma manufatureira de produção ainda subsistia, vão sendo progressivamente suprimidas pela maquinização. Mas não é uma supressão linear. Você vê que em determinado trecho o Marx fala, olha, quando se começa a produzir fio mais barato, os tecelões autônomos se multiplicam. Então, a maquinização leva a uma proliferação de artesãos. Mas, logo à frente, a introdução da máquina a vapor no processo de produção de fios torna obsoleta essa produção artesanal, torna impraticável essa produção artesanal. O artesão já não consegue mais vender o seu produto, porque o barateamento do fio é tão grande, o barateamento do tecido é tão grande, que com seus meios ele já não consegue produzir de acordo com o tempo de trabalho socialmente necessário. Ele vai produzir num tempo de trabalho muito maior. Então, é um processo de expansão da fábrica maquinizada, que o Marx fala que é um processo muito acelerado. Por exemplo, a introdução da máquina, ele fala, depois ele vai expor mais detidamente isso no livro 3, vai requerer um aumento muito grande
da produção de matérias-primas e matérias auxiliares. Essa exigência de produção de matérias-primas e matérias auxiliares numa escala muito maior vai não só revolucionar a agricultura e a mineração, como vai abrir novas áreas de produção agrícola no mundo. Vão se constituir economias na América do Sul, na Ásia, totalmente subordinadas na Índia ao fornecimento de matérias-primas para esse processo produtivo que se maquiniza e, exatamente por isso, passa a exigir uma quantidade muito maior de matérias-primas. É claro que isso, diz ele, repercute na agricultura, começam a ser criadas máquinas para a implementação do trabalho agrícola. Então, ele está tentando analisar aí o processo de expansão da grande indústria maquinizada, e como isso repercute na classe trabalhadora. Aí ele fala, olha, a expansão industrial contrata trabalhadores, mas como ela ocorre modernizando o processo produtivo, ou seja, aumentando a fração do capital que corresponde a capital constante, ele vai diminuir a fração do capital que corresponde a capital variável. Então, pode até crescer e cresce o número absoluto de trabalhadores contratados, mas o número relativo cai drasticamente. E ele vai mostrando aí por gráficos como, em determinados períodos, você tem uma grande expansão do número de fábricas, mas com uma redução do número de trabalhadores. Então, juntando o processo de ciclo do desenvolvimento da produção capitalista, em que, aos momentos de expansão que contratam, seguem-se os momentos de crise que demitem. Superpõem-se os processos de criação de novas fábricas pela própria lógica da reprodução ampliada do capital. O processo de expansão da divisão do trabalho com a criação de novos ramos produtivos. O processo de articulação mais estreita das áreas produtivas do mercado mundial com as áreas capitalistas da Europa. Então, ele está analisando aí todo um processo global e como isso repercute na classe trabalhadora. Ele fala, olha, uma parte desses trabalhadores vai para a rua. Eles têm a chance de, criando-se uma nova fábrica, um novo ramo de produção, ser recontratados. Em geral, vão ser recontratados por um salário menor. O Marx cria, e isso ele vai analisar num capítulo logo à frente, o conceito de exército industrial de reserva. Ele falou, uma parte da classe trabalhadora sempre vai estar desempregada. Porque o capital precisa de uma reserva de trabalhadores para os seus períodos de expansão e para a sua reprodução ampliada. Só que esse é um processo em que, na concorrência, as fábricas se automatizam, então demitem. Automatizando-se, ao mesmo tempo, elas podem se expandir, e aí contratam, mas relativamente contratam um número menor de trabalhadores. Muitas fábricas simplesmente vão à falência,
e aí os trabalhadores vão para a rua, em geral nem recebendo o salário de um período de tempo já trabalhado e etc. É o que a gente vê hoje à nossa volta aqui. Nós estamos numa economia capitalista. Ele comenta ali que não existia nem essa questão de fixação de valor, né? Então, era muito variável o quanto que esses trabalhadores iriam receber. Submetidos à experimentação. Uhum. É assim, claro, é muito interessante isso, né? Porque os empresários fixam, considerando que há uma oferta de trabalhadores, o salário abaixo do valor. Começam a fazer experiências de produção, muitas vezes submetendo o trabalhador a risco, a ambientes de trabalho altamente insalubres, implementando o trabalho por peça, e aí usando matéria-prima de má qualidade, e isso levando a uma queda da produtividade por peça e logo uma queda no salário. Então, Marx, claro, é um quadro que a gente poderia chamar de impressionista. É um panorama que ele traça. Ele não aprofunda nada. Ele vai só mostrando, superficialmente, a maneira como o capital vai movimentando a classe trabalhadora, gerindo o salário, gerindo o próprio trabalho. Você vê as descrições aí de ambientes de trabalho mal cheirosos. Ele fala, aquele algodão que vem lá da Índia é um algodão que solta uma poeira e tem um cheiro que ninguém suporta. Ele fala, aquele pó entra por todos os poros. Ele fala, entra por todos os orifícios da cabeça. E, claro, a pessoa fica doente, né? Ela tem doenças pulmonares, e muita gente morre. É aquele cenário, Gabriel. Ah, não, você pode terminar de falar tranquilo. Não, não, já falei. Então, só que ele também vai falar, não lembro se era no sexto ou no sétimo, que ele vai falar da divisão internacional do trabalho, né? Isso daí eu achei interessante. Que vai dizer que vai ter certos lugares que vão cuidar de uma parte mais agrícola para sustentar os países industriais. Em grande medida, obras como a da Rosa Luxemburgo, a Acumulação do Capital, do Lenin, Imperialismo como estágio superior do capitalismo, Capital Financeiro do Hilferding e outras obras do Buharin, né, sobre imperialismo, tem esse pano de fundo de constituição progressiva de uma divisão internacional do trabalho em que vão se constituindo áreas de produção de matérias-primas para os países capitalistas mais desenvolvidos. Você vê que, nesse momento, o Marx ainda considera os Estados Unidos como tendo uma economia colonial. Aí, na última edição, o Engels fala, olha, os Estados Unidos já se industrializaram bastante depois que o Marx publicou o Capital pela primeira vez, mas ainda continua sendo um pingente colonial da Europa. Claro, a avaliação do Lenin, os Estados Unidos estavam se transformando rapidamente numa potência econômica, né? O Marx já antecipava isso, né? Do grande vigor do desenvolvimento industrial dos Estados Unidos. Ele falava, os Estados Unidos não têm os limites que tem a Europa, os restos de antigos modos de produção que entravam o processo de desenvolvimento capitalista, as massas camponesas e tal, determinadas formas de organização política que também, por sua vez, dificultam
a expansão capitalista, nos Estados Unidos, o capitalismo se desenvolve a rédea solta, principalmente depois da supressão do escravismo. De qualquer modo, somando as duas sessões, nem de longe o cenário se parece com aquele cenário de uma economia que, por um lado, tira emprego, mas, ao tirar emprego, libera meios de subsistência para a contratação do mesmo número de trabalhadores. Aquele raciocínio do automatismo autorregulador, né? Eu acho interessante isso porque o Marx, ele vai, ao expor seus pontos de vista, ele vai confrontando os seus pontos de vista com os debates econômicos da época, né? Com teses que estavam circulando na época. E essa era uma delas. Agora, a gente vê que é uma tese muito específica, né? É uma tese que diz respeito apenas ao resultado da introdução crescente de máquinas no processo produtivo. Vamos lembrar que Marx já fez observações em sessões anteriores de que a concorrência capitalista leva todo capitalista a buscar reduzir o valor do seu produto, o valor individual da sua mercadoria, para poder concorrer em condições vantajosas com, diz o Marx, os seus irmãos capitalistas. Para isso, ele tem que aumentar a produtividade do trabalho para reduzir o tempo de produção. Mas aumentar a produtividade do trabalho significa inventar novos métodos de produção, novas formas de organização da produção, novas máquinas. É alterar o processo produtivo. Por isso que o Marx fala já lá no manifesto que o capitalismo é a revolução permanente, onde tudo que é sólido se dissolve no ar. Eu acho que a gente discutia num encontro anterior essa situação de cada geração encontrar um mundo totalmente diferente, né? O mundo que eu encontrei já era muito diferente do mundo que o meu pai encontrou. O mundo que o meu filho encontrou já é muito diferente do mundo que eu encontrei. E, claro, tudo isso vai levando a mudanças na concepção de mundo, mudanças superestruturais. Vamos levar em conta que o Marx considera que alterações nas relações econômicas levam a alterações nas relações políticas e jurídicas, nas relações culturais. A transformação das relações econômicas, a partir do que ele chama o desenvolvimento das forças produtivas, ou a mudança no modo de produção, leva a uma mudança na superestrutura. Na véspera do Halloween, eu estava assistindo o jornal local e o jornal local entrevistou uma menina que está fazendo doutorado na UFSM sobre a obra da Mary Shelley.
aquela que escreveu Frankenstein, que é um livro de 1818, que é a data que o Marx nasceu. Aí eu fiquei curioso e fui procurar o Frankenstein na internet e encontrei lá a primeira edição de 1818 e eu estou acabando de ler. Eu me dispersei esses dias aí, esse final de semana, porque eu fiquei lendo o Frankenstein. E é um texto muito interessante, porque a Mary Shelley desenvolve uma ficção em que ela está analisando exatamente essa Europa que já está sofrendo os retrocessos da Revolução Francesa, o desenvolvimento da industrialização com a generalização da miséria e a transformação da ciência numa potência do capital. Então, o Frankenstein é um cara que vai lá para a universidade, vai estudar, se dedica ao estudo de filosofia natural. Ela não fala ainda em tal ou qual ciência, ela fala em filosofia natural. Ele se especializa em fisiologia, anatomia, etc., e acha que consegue criar um ser vivo, que era um debate da época. Na época se debatia a possibilidade de se criar, como hoje se continua a debater a possibilidade de criação da vida pela ciência. E aí ele cria essa criatura que não tem nome. Frankenstein é o nome do cientista, não do monstro. Essa criatura que tem 2,5 metros de altura. E aí ele, quando acha que finalizou o trabalho, ele vai dormir cansado, mais preocupado e tal. Aí mas ele tinha visto a criatura mover as pálpebras. Então, é uma ficção muito, muito interessante. E, claro, há todo um debate literário e teórico sobre essa obra na Inglaterra, nos Estados Unidos. Tanto que essa menina está ancorando a tese de doutorado dela exatamente na obra da Mary Shelley, né? A Mary Shelley, o pai dela também era filósofo. A mãe dela, a Mary Wollstonecraft, era uma feminista que escreveu sobre direitos da mulher. Então, você vê que 1818 ainda é essa época. O Marx está falando do desenvolvimento da industrialização nesse início de século. A Mary Shelley está analisando essa conjuntura na perspectiva de uma ficção. Ela e outros fizeram uma viagem para a Suíça e lá no hotel, à noite, sem ter o que fazer, eles propuseram e eles levaram lá um livro de fantasmas, sobre fantasmas, alemão traduzido por francês. Então, eles ficaram lendo histórias de fantasmas, com base nesse livro, e aí propuseram, entre eles estava o Lord Byron, porque a irmã da Mary Shelley tinha um relacionamento com o Lord Byron, chegou a ter filho com ele, né? É casada com ele. E aí propuseram que cada um escrevesse uma história de fantasma. E é muito interessante porque o Capital inteiro, a começar pelo Manifesto, né, é cheio de alusões a fantasmas, a vampiros. Eu acho que o Marx foi um leitor dessa literatura.
Você vê que o manifesto começa: um fantasma ronda a Europa, fantasma do comunismo. Então, essa ideia do fantasma, do espectro, do espírito, do vampiro, está o tempo todo sendo mobilizado pelo Marx na sua exposição do Capital. Eu quero pegar esse livro sobre fantasmas que eles leram, que é um livro alemão. Foi a partir desse livro que a Mary Shelley escreveu o Frankenstein. Eu acho que entra também muito numa reflexão do que é progresso, né? Ah, Por, sim, né? Porque, tipo, beleza, ocorre um desenvolvimento, a questão da maquinaria, né? O próprio Marx diz que em si a maquinaria não é o problema, né? Mas o sistema em que aquela maquinaria está colocada. Então, tipo, essa análise que tu fez muito boa, assim, porque é realmente uma criação em que a pessoa lava as mãos, né? Então, o Frankenstein cria a criatura e depois deixa ela destruir o mundo claro, claro, foge dela. que quiser. É, Por conta própria, descubra aí como lidar com isso. exatamente, né? Então, e é isso. Tu não, essa coisa da compensação, enfim, que o Gabriel também falou antes, né? Desse mercado que se autorregula. É óbvio que isso é uma farsa, é óbvio que isso não existe, né? Porque e fica bem escrachado em todo o capital, nas atrocidades que acontecem com as pessoas, enfim, que são despejadas, que ocorre um genocídio mesmo, né? Claro, claro. E que isso alimenta também os próprios capitalistas, de certa forma, porque o Marx também fala nessa sessão, de que como a crise ela é benéfica e de como faz parte desse processo para certas pessoas, Claro. né? Então é bizarro, assim, é bem bizarro. Que ele fala. Ah, tá. É um desenvolvimento não linear, é um desenvolvimento que se dá por saltos revolucionários, por rupturas qualitativas, né? Por exemplo, quando a gente compara a estrutura das revoluções científicas do Thomas Kuhn com a obra do Marx, o Thomas Kuhn supostamente nunca leu Marx, mas as similitudes de desenvolvimento, possivelmente pela influência hegeliana no pragmatismo americano, né? Principalmente na obra do John Dewey, etc. Agora, veja que o Marx também tem essa visão, mas o Marx não tem uma visão pessimista. Ele fala, olha, a ciência, a máquina em si libera o homem do trabalho, mas a máquina subordinada ao capital, ela intensifica e estende a jornada, ela exaure a força humana, né? É isso que, por exemplo, uma Mary Shelley não vê. Ela tem uma visão pessimista daquele mundo. Para ela, o conhecimento científico é o pecado que levou o homem a ser expulso do paraíso, né? De qualquer modo, é interessante para a gente tomar contato com o clima da época, né? Você vê que já numa perspectiva pessimista em relação aos movimentos revolucionários que estavam ainda ecoando, né? Nesse mesmo ano de 1818, é publicado O Mundo como Vontade e Representação do Schopenhauer, que também faz uma condenação do conhecimento, da ciência, considera que nós só conseguimos conhecer o mundo pela música.
Professor, eu não participei semana passada, daí agora tô mais quieta para ver se eu me integro de volta. Aí tem uma parte, eu acho que não é na 6 ainda, que ele fala sobre mercadorias de luxo, né? E aí ele só larga aí e deixa a Deus dará se ele acreditasse em Deus. Pois é. E aí eu fiquei um pouco perdida, assim, porque ele fala que nessa transformação, nessa não linearidade que existe, aí surge mais espaço para mercadoria de luxo. E aí eu fiquei tipo assim, como assim? Não sei se o senhor pode explicar um pouco. Pois é, vamos levar em conta que as empresas estavam se tornando cada vez maiores e a massa de mais-valia produzida também tinha uma magnitude cada vez maior, embora relativamente ao número de trabalhadores, que era decrescente, essa massa de mais-valia também decrescia. Então, a massa de mais-valia decresce relativamente, mas aumenta absolutamente. Aumenta a quantidade de dinheiro à disposição do empresário. E isso faz com que ele vá mudando o seu modo de vida. Aquele empresário dos primórdios, que economizava cada centavo, que adotou a ética protestante como forma de comportamento para poder dedicar todas as suas horas de trabalho e todos os seus recursos ao aumento do capital, foi cedendo lugar a um empresário que já começava a desenvolver manifestações de luxo. Então, ele fazia uma casa de pedra, ele comprava um coche para andar na rua, ele contratava empregados para o serviço doméstico. Você vê que o Marx, ele inclusive põe em termos numéricos, né? Mostrando o quanto tinha aumentado. Ele dá festas, e isso contribui, diz o Marx, para aumentar o seu crédito. Então, ele ostenta, agora nesse estágio da acumulação, exatamente para facilitar o acesso às ferramentas de crédito que o Marx não está analisando ainda. Mas esse empresário começa a consumir um tipo de mercadoria cuja produção é estimulada, que é a mercadoria de luxo. Então, é prataria, são móveis, a carruagem dele, são roupas mais luxuosas, são elementos de decoração e arte que ele adquire para a casa dele. Se bem que o Marx, quando ele fala lá no livro 2, em mercadorias de luxo, ele inclui o café, inclui o chá, e realmente deveria ser meio caro mesmo naquele momento, né? Mas ele vai retomar isso quando ele analisar a reprodução conjunta do capital. No livro 2, quando ele analisa a reprodução do capital no seu conjunto, a reprodução do que ele chama o capital social, ele divide a estrutura capitalista de um país como um todo em 2 departamentos. Um departamento que ele chama de departamento 1 e um departamento que ele chama de departamento 2. O departamento 1 produz meios de produção. O departamento 2 produz meios de consumo. E os 2 se integram para assegurar tanto a reprodução da sociedade, ou seja, das classes constitutivas da sociedade, portanto, a relação social de produção, quanto a reprodução de cada capital individual. O departamento de bens de consumo, o Marx vai dividir
em um departamento 1A, ou melhor, 2A e 2B. O 2A produz bens de consumo necessários, que é para o trabalhador, mas que é também para o empresário. Ele fala, o empresário e sua família tem que comer. É claro que eles vão comer alimentos de qualidade muito superior ao do operário, mais caro, mas são alimentos. São meios de consumo necessários. Mas o empresário, além de consumir os bens de consumo necessários, também vai consumir os bens de luxo. E aí o Marx divide o departamento de bens de consumo em departamento de bens de consumo necessários e bens de consumo supérfluos ou de luxo. E aí ele vai analisar a integração dos dois departamentos e desses dois departamentos, do setor 2 ou do departamento 2, com o departamento 1, porque os empresários que produzem meios de produção também consomem mercadorias de luxo. Então, ele está começando a analisar aí todo um setor da produção que se desenvolve com o desenvolvimento do modo de produção capitalista. É claro que hoje a gente falar em consumo de mercadorias de luxo significa falar em grandes mansões, em iates, em roupas de grife. Acho que a gente estava discutindo há pouco tempo, né? Acho que eu estava discutindo com o pessoal da mercadoria, que está discutindo a mercadoria ainda, dinheiro, essa questão da mercadoria de luxo, que é a mercadoria personalizada, né? Então, de um lado, você tem o automóvel, que é para uma parte da grande massa, incluindo uma parte da classe trabalhadora, e tem o automóvel de luxo, que é feito personalizadamente. Você vê um Rolls-Royce, por exemplo, ele é feito de acordo com as especificações do consumidor, não do fabricante. E boa parte da produção de um Rolls-Royce é artesanal. Tudo com couro finíssimo, etc, etc. Então, o Marx já joga aí, sem analisar, sem desenvolver, esse desenvolvimento do consumo de meios de luxo, de bens de luxo, e também a multiplicação do setor de serviços domésticos. Ele vai analisar isso mais detalhadamente no livro 3, no livro 2, e vai dedicar muitos capítulos ao debate sobre trabalho produtivo e trabalho improdutivo, lá nas teorias sobre a mais-valia, o livro 4. Então, ele analisa o trabalho doméstico como um trabalho improdutivo, porque para o Marx é um trabalho que implementa o consumo do empresário, porque para o Marx, trabalho produtivo é trabalho que produz mais-valia, e o trabalho doméstico não produz mais-valia para ele. É um trabalho que articula o consumo do empresário e não o processo produtivo que ele comanda. Ou seja, está tudo panorâmico e tudo jogado aí, mas depois o Marx vai analisar cada elemento desse mais detalhadamente nos capítulos vindouros. Por exemplo, essa análise panorâmica que ele faz do desenvolvimento da classe trabalhadora, a atração e a repulsão, contratação e demissão, os ciclos, etc., ele vai analisar muito detalhadamente no principal capítulo do livro 1,
que é o capítulo sobre a acumulação do capital. Por quê? A classe trabalhadora é o agente fundamental da produção do capital, é o trabalho do trabalhador que valoriza o capital. Falar em capital é falar em trabalhador ativo no processo produtivo, produzindo mais-valia. Isso que é o capital para o Marx. Então, analisar a classe trabalhadora para ele é central. E ele vai fazer isso no capítulo sobre a acumulação do capital logo à frente. Ainda no livro 1. Manuela, alguma questão? Dá para ouvir? Perfeito. Ah, que bom. Tá. Não, a única coisa que eu gostaria de comentar é que eu achei um capítulo, uma sessão, na verdade, a sexta sessão, bem crítica, assim, principalmente no final, né, que faz uma crítica bem forte, assim. Deixa eu até... Ah, tá. E eu gostei disso, porque geralmente eu sinto falta dessa parte mais, digamos, manifesto comunista dele. Então, eu acho que é um capítulo e sessões que a gente precisa espalhar para o grande público, assim, porque eu acho que é necessário essa criticidade e também essa problematização. Mas só Sim, não. Pode continuar. Eu só estava não, falando. é isso mesmo. É aquela questão que a Lígia levantou, né? A questão não é a máquina em si, mas a relação econômica a que a máquina está subordinada, né? O uso da máquina está subordinado. A questão é o capital. Você vê que na seção 5, quando ele discute a luta do trabalhador contra a máquina, é isso que ele já está desenvolvendo. O problema não é a máquina, o problema é a relação de produção. Paloma, questões. Certo. Eu acompanho o campeonato, a Superliga de vôlei, né? E tem, quando eu posso, quando eu coincide de estar tendo um jogo, e aí quando aparece lá o Renasce Sorocaba, eu lembro da Paloma, que é o time de Sorocaba. Só que tá mal na foto o time de Sorocaba, não tá conseguindo muito sucesso não na Superliga. Mas o Renato Sorocaba, ele praticamente se reconstruiu, né? Fazia muito tempo que ele não participava da Superliga. Aí, o ano passado, participou da Superliga B e foi o campeão da Superliga B. Ganhou do Tijuca lá no Rio de Janeiro. Só que é assim, é como aqueles times de futebol da Série B, que são os campeões da Série B, mas aí na Série A não consegue sair dos últimos lugares, né? Mas vamos ver, ainda acho que tem tempo do Renasce Sorocaba dar um salto no campeonato. Professor, o trabalho, ele é dessas pessoas que são... Ah, esqueci. Domésticos, enfim. Ele é improdutivo porque o mais-valia não vai para o empresário, né? Mas essas pessoas, elas têm alguma certa quantia de mais-valia.
E ele é improdutivo porque ele não produz mais-valia. Então, o Marx está pensando no empregado doméstico, o jardineiro, o cocheiro, vamos pensar lá na carruagem, a cozinheira, o alfaiate que o, que o empresário contrata para fazer o terno dele. Todo o debate desenvolvido no livro 1 da teoria da mais-valia gira em torno disso. Ali o Marx está discutindo as várias concepções de trabalho produtivo e trabalho improdutivo. Então ele fala, olha, o trabalho do alfaiate, ele produz valor. Mas no contexto do modo de produção capitalista, isso é insuficiente para tornar o trabalho produtivo. No contexto da sociedade capitalista, o trabalho produtivo é exclusivamente o trabalho que produz mais-valia. Então, claro, o debate... De subsistência, no caso. Hein? Ele é apenas de subsistência, então. Ele é um trabalho que basicamente assegura a subsistência do produtor. Agora, o Marx, ele não conheceu o trabalho doméstico terceirizado. Então, por exemplo, a gente vê muito imigrante brasileiro que vai para os Estados Unidos e vira faxineiro lá. Essas pessoas, elas são contratadas por empresas. Então, é o mesmo trabalho. Só que esse trabalho é produtor de mais-valia. Por isso ele é produtivo. Pois é, o Marx ele fala ali de serviçais, né, domésticos. Exatamente. O que é um sentido diferente do que é de hoje em dia. Um mordomo da família. Uma coisa exatamente. É porque ele considera o serviço uma forma improdutiva de trabalho. Porque ele diz o serviço é o trabalho enquanto produtor de um valor de uso. Na medida em que esse trabalho, ou o resultado desse trabalho, não entra nas relações de mercado, ele simplesmente produz um valor de uso. Agora, a gente vê que o debate sobre trabalho produtivo e trabalho improdutivo é um trabalho que deixa mais pontas soltas, mais questões em aberto, do que uma teoria bem articulada. O próprio Marx, ele fica patinando no debate. A tese mais forte em relação a esse debate é a tese de que, no modo de produção capitalista, só é produtivo o trabalho produtor de mais-valia. Por exemplo, às vezes ali no livro 4, ele menciona o trabalho do professor. Mas ele fala, o trabalho do professor, ele só produz mais-valia quando esse professor é contratado por uma empresa privada de ensino. Uma empresa que vende ensino. Então, ele faz uma dissociação entre o trabalho que simplesmente produz valor, que pode ser o trabalho de um produtor autônomo, um sapateiro que faz o sapato e vende. Uma parte do que ele ganha,
ele usa para comprar novos meios de produção e a outra para a sua subsistência. O Marx chega a falar uma parte desse trabalho do sapateiro autônomo, nós até podemos considerar mais-valia, aquela parte que ele vai separar da sua subsistência e vai reservar, vai guardar, vai pôr no cofrinho para depois, por exemplo, contratar um empregado. Ele começa a se transformar em capitalista. Mas, enquanto o trabalho dele simplesmente provê o seu processo produtivo e a sua subsistência, é um trabalho que produz valor, mas que, do ponto de vista capitalista, é improdutivo, porque não produz mais-valia. Eu acho que essa área é uma das áreas do desenvolvimento argumentativo do Marx que tem mais questões em aberto. Mas, ao mesmo tempo, é uma das áreas mais ricas, que suscita estudo, novas elaborações monográficas. Eu estava vendo, eu baixei, mas não consegui ler um artigo de um menino da Unicamp. Eu acho que ele está fazendo doutorado lá. E o trabalho dele de doutorado é sobre trabalho produtivo e trabalho improdutivo em Marx. Claro, se o Frankenstein dá uma tese de doutorado, como é que o debate sobre trabalho produtivo e trabalho improdutivo em Marx não dá uma tese de doutorado? Eu acho que nós não podemos pensar o Capital como um texto todo amarradinho e nem o Marx como um teórico lapidar, como as interpretações religiosas dele tentaram imaginar. O Capital é uma obra revolucionária, mas ela tem as mesmas inconsistências que tiveram a obra do Newton, a obra do Galileu Galilei, a obra do Einstein. São obras em aberto, que oferecem problemas para discussão e resolução. Você vê que esses trechos aí, que nós estamos discutindo, são um panorama impressionista. Ele joga, não desenvolve. Ele quer criar um panorama. Às vezes ele fala, mais à frente vamos desenvolver. Mas nem sempre ele vai desenvolver. Não, mais à frente eu vou desenvolver. No futuro eu desenvolvo. Quando eu vejo essas questões do futuro, eu me lembro do ministro da Justiça do Médici, o Armando Falcão, quando perguntavam para ele sobre o futuro e tal, ele falava, o futuro a Deus pertence. Era o maior comentário que ele fazia sobre perspectivas políticas do país. Eu acho que quanto mais a gente se familiariza com a obra do Marx, mais a gente vai detectando essas fissuras na obra dele. Essas pontas não muito amarradas, formulações que ele deixa incompletas. O que não desmerece a obra, porque toda grande obra revolucionária tem essas características.
Agora, se você quiser inventar um Marx profeta, aí você cria uma versão da teoria dele toda amarradinha, fechadinha, incontestável. Se alguém for contestar, tá sendo um burguês reacionário. A gente vê muito isso nos manuais de economia política soviéticos, por exemplo, que tentam dar um formato sem contradições, sem inconsistências da obra do Marx. Uma certa exaltação da personalidade do Marx. Então, o Capital lá é cheio de fotos, de facsímiles de manuscritos. E eu não vejo com bons olhos isso na obra. Eu acho que nós temos que pegar a obra do autor seca e ver o que ele escreveu. Não nos deixar levar. Você pega as edições da Boitempo, por exemplo, é cheio de O Bom Velhinho e cheio de caricaturas benfazejas. O próprio Marx não admitia isso, ele ridicularizava isso. Ele achava que ele tinha que ter uma visão crítica de tudo e de todos. Você vê que ele sempre tem esse viés iconoclasta, né? Quer dizer, nada mais alheio a ele do que essa exaltação da pessoa. Claro, de vez em quando ele elogia alguém, mas depois ele malha. Mas eu nunca vi uma crítica dele ao Engels. No Capital inteiro ele cita as obras do Engels sempre positivamente. Ele estava sendo bancado, né, professor? Como é que Pois é. ele ia falar mal? A gente nunca critica o nosso orientador. Agora, o Engels dá uma chicotada nele lá no livro 2, quando ele faz assim 1000 esquemas de simulação quantitativa de rotação do capital e o impacto da rotação do capital sobre a taxa de lucro e tal. Aí o Engels perde a paciência, ele fala, pô, o Marx ele era um bom algebrista, ele entendia muito de matemática, mas ele não entendia nada de cálculo comercial. Ele nunca protagonizou uma relação econômica ao vivo e em cores, né? Aí ele fala, então eu peguei os esquemas mais simples, os que eu achei que estão corretos, e os mais complicados e errados eu deixei de fora. Também é a única vez que eu vejo o Engels reclamar dele, né? Explicitamente. Bom, alegadamente o Engels até adotou um filho que ele teve com a empregada, né? Temos que checar isso aí. Eu nunca peguei as biografias do Marx para ler detalhadamente, nunca tive paciência para isso, mas eu já li algo assim em algum lugar. Agora, o Engels deixou a casa dele para uma das filhas do Marx, aquela casada com Paul Lafargue, a Laura Lafargue. A casa e a fortuna dele, né? O que restava da fortuna dele. Aí o Paul Lafargue propôs para a Laura que eles cometessem suicídio, que eles já estavam muito velhos, estavam 60 e poucos anos, estavam muito velhos e que não iam mais conseguir militar politicamente e tal. Aí os dois cometeram suicídio no mesmo dia.
E o Lenin fez o discurso na beira do túmulo. O Paul Lafargue, que é aquele que escreveu Direito à Preguiça, né? Um texto em que ele critica os críticos de Marx, né? Ele tenta reafirmar a teoria do Marx com esse título, Direito à Preguiça. Ele fala, todo mundo só fala do trabalho, trabalho. O trabalhador precisa de tempo para lazer, para... Quem fica falando de trabalho é burguês. Então tá, pessoal. Nos vemos na próxima segunda. Até mais, tchau, tchau. Tchau. Tchau, Até mais. tchau.